Olá, meus queridos, tudo bem com todos vocês? Espero que sim, na medida do possível. Bom, nesse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, a gente vai fazendo reflexões no nosso dia a dia, isso é inevitável, isso mostra, né, como nós somos humanos. Quem não se parou em algum momento e começou a pensar, né, como que a gente ia viver um momento desse? Será que um dia nós fôssemos viver um momento desse? Essa quebra de linearidade realmente é uma enorme novidade a todos nós aí de várias gerações distintas. É uma novidade realmente muito contundente que chama a nossa atenção. Eu quero enviar muita energia positiva para vocês, muito amor, muita paz no coração. Não é fácil lidar com esse momento, porque nós estávamos acostumados a uma linearidade, a uma rotina. Tudo isso se perde consideravelmente. Então é um momento de readaptação, né? A gente tem que se readaptar. Não é fácil se readaptar, a gente sabe, quem estuda na biologia, o fato de o homem ter que se adaptar a uma situação exige tempo, exige paciência, exige foco, e é isso tudo que a gente vai precisar ter, né? Bom, eu quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês também, sinto muita falta, cada dia que passa e principalmente nesse momento, é impressionante como eu tenho cada vez mais certeza de que eu escolhi a profissão certa, me tornei professor, eu preciso muito do calor humano e o calor de vocês jovens é impressionante como é uma energia na minha vida, como é um combustível para o meu espírito e isso faz muita falta. Eu não vejo a hora de encontrar com vocês, tá bom? Moçada, é o seguinte, num primeiro momento, eu não quero chegar e simplesmente trazer aquele monte de matéria, aquela coisa arada, por uma opção, claro, minha, né? Por quê? O que eu prefiro nesse primeiro momento? Eu prefiro que vocês se organizem, tá? Por quê? A gente não pode negar que nós ficamos aí um bom tempo sem um estudo no sentido organizado da coisa, daquela rotina nossa, né? Então não tem jeito, né? A gente vai se perder um pouquinho aí no meio do caminho, ainda mais pensando na quantidade de matérias que nós temos no nosso dia a dia. Então, particularmente na redação, o que eu quero num primeiro momento? Eu quero fazer uma breve revisãozinha, na verdade, uma espécie de roteirozinho para vocês do que a gente estudou, principalmente no que tange a parte estrutural, para que aí, a partir da outra semana, a gente realmente começa as nossas aulas naturalmente, né, mais contundentes, uma aulinha maior, tá bom? Beleza? A gente vai trabalhar dessa maneira, ok? Então vamos lá. Olha aí o que eu trouxe para vocês. Olha para que vocês tenham noção sobre o que eu estou dizendo na fala. É exatamente isso. É um slide, um breve resumo, só para a gente, né, fazer assim com o nosso cérebro e a gente voltar aos pouquinhos. A hora que a gente pegar realmente o negócio, a coisa de novo, a gente parte para cima desses vestibulares, tá bom? O nosso foco, né, foi o Enem, então a gente não vai fugir dele. Olha o que eu trouxe aí para vocês, então uma revisãozinha estrutural da nossa redação. Moçada, como eu estou dizendo, é uma revisão. Isso significa dizer que tudo isso a gente já viu, a gente já trabalhou bastante, ainda tem coisa no repertório para trabalhar, mas estruturalmente falando, a gente já trabalhou bastante o nosso texto. Se você ainda está com dificuldade, é para isso que serve esta aula, para você se incentivar, para você se sentir incentivado a pegar o seu caderno, pegar o caderno do colega, fazer uma revisão bacana, para que você realmente esteja no mesmo patamar, vamos assim dizer, de toda a nossa sala e a gente poder caminhar juntos sem grandes dificuldades, tá bom? A gente aprendeu, moçada, que na redação a gente tem que ter três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dela.
A introdução, a gente pode utilizar aquela nossa coringa sem dó nem piedade, ela dá muito certo, ela é objetiva, o vocabulário é rico, não tem repetições, isso chama a atenção do examinador, a parte coesa é muito bem trabalhada, as frases são muito bem encadeadas entre si, é organizada porque tem uma tese, a tese está clara lá no final da introdução, a gente não pode se esquecer de que o texto dissertativo argumentativo precisa apresentar uma tese, isso é fundamental, isso é importante, tá bom? Nesse caso, então, eu peço para que aquele aluno que ainda não tem aquela introdução coringa na cabeça, vamos lá, moçada, já passou do momento, já passou da hora dessa introdução ficar na sua cabeça. Tem que treinar, senão a coisa não vai, o negócio não anda. Show de bola? Na introdução, então, nós devemos apresentar a nossa tese, que nada mais é do que o resumo daquilo que será abordado ao longo do desenvolvimento da nossa redação. Lembrando também que essa tese ela não pode ser muito longa, porque, como o próprio nome está dizendo aí no slide, ela é um resumo do que será apresentado ao longo do texto. Ela é como se fosse, metaforicamente falando, a propaganda do seu texto. Se você vai falar que a desigualdade social é um problema, como é esse problema, você só vai argumentar ao longo do desenvolvimento do seu texto. Não é na introdução que você vai ficar desperdiçando dados, que você vai ficar desperdiçando exemplificação. Claro que, eventualmente, em algum texto você precisa colocar, mas é muito difícil a gente ter a necessidade de colocar isso na introdução. Porque exemplos, dados, comparações, a gente acaba utilizando no desenvolvimento do nosso texto, pois ali é o grande coração da nossa redação, na verdade, o momento, o lugar em que a gente vai provar para o nosso examinador o nosso ponto de vista, tá? O desenvolvimento do nosso texto, a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de lembrar, na verdade, que nós precisamos fazer 2 parágrafos muito bem equilibrados entre si. Um parágrafo não pode estar muito maior do que o outro, porque senão, evidentemente, isso vai revelar um aluno que trabalha muito bem com um argumento, mas não trabalha bem com o outro. Pode. Os 2 parágrafos devem ser consistentes, devem ser sólidos, apresentar informações relevantes, comparações relevantes, ou seja, argumentos interessantes. Se você faz um muito mais potente do que o outro, o que automaticamente o professor, o examinador de um vestibular vai perceber? Que você não tem um bom projeto de texto, porque numa parte do texto você foi muito bom, mas na outra parte você não foi tão bem assim. Isso significa dizer que essa ideia desequilibrada significa que você não consegue dominar de maneira consistente o texto inteiro. Então, não nos esqueçamos, os 2 parágrafos devem estar bem equilibrados. Pensando na questão dos parágrafos, neste ano, a gente revisou Schopenhauer, do finalzinho do ano passado, e a gente também, antes do início da pandemia, a gente começou a trabalhar com a Hannah Arendt, mostrei o vídeo para vocês, então a gente tem que relembrar também a Hannah Arendt. Qual é o seu papel então em casa? João, você deu este filósofo, essa filósofa, esse sociólogo, quais foram os filósofos que a gente trabalhou? Pega o seu caderno, vá revisar, revisa os passos. Lembrem-se de que os passos argumentativos eles são muito importantes, porque, assim como qualquer outra esfera da nossa sociedade, no esporte, por exemplo, a gente precisa obedecer a técnicas. A técnica ajuda, entre aspas, o nosso talento. Tá? Não adianta também necessariamente a gente ter apenas o talento, vamos assim dizer, a facilidade para escrever, se você não tem a técnica. Por quê? Em algum momento você pode se perder e a estrutura, claro que o conteúdo é sempre mais importante, mas a estrutura também ela conta muito dentro de um texto e aqui no caso do texto dissertativo argumentativo não é diferente. Então, de novo, os passos. Primeiro passo, apresentação da ideia do filósofo, da filósofa. Expansão, explicação da ideia dela, relação com o tema, depois explicação dessa relação e o fechamento com um resumo, caso caiba. Tem gente que gosta de fazer o contrário, começa pelo tema e depois faz pelo repertório. João, tem coisa que você falou aí que eu não me recordo,
nós ainda vamos trabalhar ao longo do nosso ano de maneira mais contundente os repertórios, as organizações, os parágrafos. Mas é isso que eu disse. Por enquanto, o que a gente já trabalhou até então, antes da pandemia, eu peço com muito carinho que você faça uma baita de uma revisão na sua redação. Tá bom? A gente combina desse jeito. E por fim, a conclusão, a gente organiza em 2 passos, lembra? Primeiro passo, a gente retoma um recorte temático e a nossa tese, e depois a gente faz aquela articulação, né, que é muito importante para a coesão, para a clareza do texto, né? Então, com o objetivo de mitigar, minorar, diminuir, reduzir esses problemas, vírgula, aí eu começo a proposta de intervenção social. O Estado, a mídia, a escola, vírgula, detalhamento, né? Vamos lembrar, o Estado é o agente administrador social. A mídia é o veículo propagador de informações. E a escola é a instituição formadora do conhecimento. Essas são 3 instituições, claro que existem outras, mas são as 3 instituições mais fáceis de nós utilizarmos dentro de uma redação do Enem. E depois, o verbo deve. Lembra que se a gente coloca poderia, deveria, isso desconfigura a sua proposta de intervenção social, não é legal, automaticamente você perde ponto. Beleza? Finalizando, moçada, vamos ficar combinados dessa maneira. Show de bola? Revisão, foco, pega o caderno de redação que eu passei neste ano e até o caderno anterior, o caderno do ano passado, e faça uma revisão legal, bacana, para que aí na outra semana a gente consiga fazer tudo certinho, para que a gente consiga subir mais degraus aí na nossa redação. Beleza? Combinado? Um super beijo. Do fundo do meu coração, eu tô com muita saudade de todos vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, muita energia positiva a vocês e a todos os familiares e a todas as pessoas que vocês amam. Disseminem um amor, pois nesse momento a gente precisa muito dele, tá bom?